Hoje eu vou te ensinar a ler eletrocardiograma, interpretar um traçado de eletrocardiograma em apenas 6 passos. São 6 passos simples, que se bem aplicados você vai conseguir ler e interpretar qualquer traçado de eletrocardiograma. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar tudinho. Então bora lá pro vídeo. Oi, meu nome é Thiago, eu sou médico e atuo na área de cardiologia. E nesse canal nós vamos falar sobre assuntos relacionados à cardiologia, eletrocardiograma e assuntos relacionados à saúde de um modo geral, para ajudar o nosso público. Então vamos começar. Hoje eu vou te ensinar uma direção, um caminho aonde você vai encontrar, passo a passo, de um modo mais básico, interpretar qualquer traçado de eletro. Mas importante, vamos lembrar que esse assunto é voltado para iniciantes. Se você já tem uma experiência maior em leitura de traçados de eletrocardiograma, talvez esse conteúdo não seja para você. Mas vamos lá. Antes de você tentar identificar arritmias, diagnósticos complexos, é fundamental você seguir uma sequência lógica para você interpretar o eletrocardiograma. Etapa número 1. Calcule a frequência cardíaca do seu eletrocardiograma. Para calcular a frequência cardíaca, nós vamos ter que entender se o ritmo é regular ou irregular. Se o ritmo for regular, você basta pegar o número 300 e dividir pelo número de quadrados grandes que existem entre 2 QRS. Então vamos ao exemplo. Se você tem entre 2 QRS no seu traçado 3 quadrados grandes, o que você vai fazer? Você vai pegar o número 300 e vai dividir por 3, onde você vai encontrar 100 batimentos por minuto. Se tiverem 4, pega 300, divide por 4 e vai dar 75 batimentos por minuto. Isso é para ritmo regular. Agora, se o ritmo for irregular, você vai pegar a quantidade de QRS que você tiver em 10 segundos e vai multiplicar por 6. Você pega um D2 longo. D2 longo, na velocidade de 25 metros por segundo, você vai encontrar um traçado que dure 10 segundos. Então você conta a quantidade de QRS que tem dentro desses 10 segundos e multiplica por 6. Exemplo. Se você tiver nesses 10 segundos de traçado de eletrocardiograma 20 QRS que você contou ali, por exemplo, num trecho de D2 longo, você pega 20 complexos QRS e multiplica por 6. 20 vezes 6, 120. Então aquela frequência de fibrilação atrial seria de 120 batimentos por minuto. Passo 2. Observe o ritmo cardíaco. Veja se o ritmo é sinusal. Como nós já vimos em vídeos anteriores, verifique se tem uma onda P antes de cada QRS e se as ondas P's têm a mesma morfologia. No ritmo, quando ele é sinusal, a onda P ela deve ser positiva em D1, D2, D3 e AVF. Se estiver fora desse padrão, pode estar-se diante de uma arritmia. Exemplo, uma fibrilação atrial. Fibrilação atrial é uma arritmia irregular aonde existe ausência da onda P. Então não é um ritmo sinusal. Passo 3. Olhe as ondas e o intervalo PR. Avalie o aspecto da onda e a duração do intervalo PR. Então vamos lá. O intervalo PR normal, ele vai de 0,12 a 0,20 segundos. O que isso representa? 3 a 5 quadradinhos pequenos. Alterações nesse intervalo pode sugerir bloqueios atrioventriculares. BAV de primeiro grau, por exemplo. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O espaço PR ele tem mais que 5 quadrados pequenos, ou seja, tem mais do que 0,20 segundos. Então, só de olhar para um eletro desse, você já sabe que está fora do padrão. PR mais alargado, você está diante de um bloqueio átrio-ventrículo. Nós chamamos de bloqueio atrioventricular. Nesse caso, ele é de primeiro grau. Muito bem, gente, eu voltei aqui para gravar o passo 4 que ficou faltando na edição anterior.
Eu só queria saber quem consegue passar do passo 3 para o passo 5 sem perceber. Mas falando do passo 4, nós vamos analisar agora o complexo QRS. Propriamente o complexo, as ondas Q, R e S. Esse complexo QRS ele tem um tamanho normal de 0,12 segundos, que corresponde a 3 quadrados pequenos. Então, o complexo QRS ele tem que ser menor do que 3 quadrados pequenos, 0,12 segundos. Se ele for maior do que 3 quadrados, nós estamos diante de um ritmo originário do ventrículo, que pode ser uma extrasístole ou uma taquicardia ventricular, ou pode ser bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito. Todos esses vão dar um QRS acima de 0,12. Colocando como exemplo aí que temos na figura, nós temos a figura de taquicardia ventricular, de extrasístole ventricular e os bloqueios de ramo, tanto o direito quanto o esquerdo. Nota que quando você tem essas alterações, o QRS ele é alargado, ou seja, maior do que 0,12 segundos, diferente do ECG padrão. Então você consegue detectar a anomalia somente olhando o padrão do QRS. Passo 5. Eixo elétrico do coração. Para fazer isso de uma forma rápida e fácil, você vai usar as derivações T1 e AVF. Se o QRS for positivo em ambas, ou seja, positivo em D1, positivo em AVF, o eixo está normal. Se ela for negativo em D1 e positivo em AVF, o eixo está desviado para a direita, e se ela for positiva em D1 e negativa em AVF, pode ser um desvio para a esquerda. Então nota que, de um jeito mais simples para você olhar desvio de eixo, você vai olhar nas derivações D1 e AVF. D1 tem que ser positiva e AVF também precisa ser positiva. Aí você fala que o eixo está normal. Se estiver fora desse padrão, você está diante de um desvio de eixo, que pode ser para a esquerda ou pode ser para a direita. Desvio de eixo para a esquerda você pode encontrar em patologias que aumentem a espessura do ventrículo esquerdo, como, por exemplo, a hipertensão arterial. Ela aumenta a espessura, ela faz uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, então ela faz com que o eixo se desvie para a esquerda. No caso do desvio para a direita, você encontra em patologias que aumentem a espessura do ventrículo direito. Um exemplo de patologias que aumentem a espessura do ventrículo direito são patologias pulmonares. Por exemplo, um cor pulmonale, onde você tem uma hipertensão pulmonar e você tem uma hipertrofia de ventrículo direito. Então, nessas doenças, você vai ter um desvio para a direita. E em sexto e último lugar, você vai olhar então o segmento ST e a onda T. Então, por fim, você observa segmento ST e onda T. O segmento ST ele tem que ser isoelétrico. Então, é o quê? Na linha de base do eletrocardiograma. Elevações ou depressões do segmento ST pode sugerir isquemia ou infarto. Então, qual é a morfologia ideal de uma onda T normal? Essa onda T ela deve ser assimétrica e positiva em D1, D2, V3 a V6. A onda T invertida ou onda T muito alta, elas merecem algum tipo de atenção. Então, lembrando, a onda T e o segmento ST eles têm que ser observados em último passo. Segmento ST ele tem que ser isoelétrico, ou seja, ele está na linha de base do eletrocardiograma. Se ele estiver acima da linha de base, nós estamos diante de um supradesnivelamento do segmento ST. Se estiver abaixo da linha de base, nós estamos diante de um infradesnivelamento do segmento ST. Todas essas alterações elas podem significar isquemia miocárdica ou infarto do miocárdio. Então, seguindo esses 6 passos, você estará mais preparado para interpretar qualquer eletrocardiograma com uma segurança maior. Com a prática e o raciocínio,
isso vai se tornando automático. No início parece ser muito difícil, mas com o tempo você vai olhando o eletro e seguindo esses passos, você vai ver que isso vai se tornando medular para você. Usa esse guia sempre que você pegar um traçado novo e vai ganhando confiança aos poucos. Vai olhando os passos, passe por todos. Não pula não, porque se você pular, quem sabe você vai deixar alguma coisa para trás. Mas se você seguir todos esses passos, desse jeito que eu estou mostrando para vocês, você consegue interpretar qualquer traçado, mesmo que você não saiba qual seja a patologia. Bom, se esse conteúdo ajudou você, aproveita para curtir o vídeo, já se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa, aquele amigo, aquele colega de faculdade que também está aprendendo a leitura de eletrocardiograma. Tem muito mais sobre eletro vindo por aí e te vejo no próximo vídeo. Até mais.